Salve galera, aqui quem fala é o Dark. E bom galera, hoje nós vamos domesticar o louva-a-Deus, que é um mantis, aqui no Scourge, tá? E eu vou mostrar pra vocês como domesticar, inclusive nós temos alguns locais para domesticar ele. E ele é feito de uma passiva, então é bem delicada. Vamos aprender aqui primeiramente o repelente, que é para domesticar insetos, facilita bastante, ó, fazer o repelente para domesticar insetos. E como eu disse pra vocês, o mantis é domesticado de maneira passiva, então é um pouco complicado. A roupa de camuflagem também, que é a roupa de Ghillie, ó. Completamente aqui, ó. Nível 33, é bem fácil fazer essa roupa, é apenas couro, fibra e polímero orgânico. Tranquilíssimo de fazer. E aqui a cela do louva-a-Deus, que também não é nível alto, nível 45, tá? Como vocês podem ver. Para fazer a cela é couro, fibra e metal, então é bem tranquilo de fazer. Inclusive eu já tenho algumas feitas ali que eu peguei no airdrop. E ela é feita aqui, ó, na bancada, como vocês podem ver, na forja. Eu já peguei algumas celas no airdrop, que não é difícil de pegar, já craftadas. Também peguei algumas BPs, então é tranquilo de conseguir. E você pode fazer o repelente aqui no pilão, ó, o repelente, pele, cenoura, limão e narcótico. Ou você pode fazer também na bancada química, que é o que eu vou fazer aqui, que é um pouco mais rápido. Para fazer o repelente não é tão caro assim, mas como vocês viram, precisa ter uma plantação já para fazer a cenoura, para fazer o limão. E eu vou fazer aqui apenas alguns repelentes para mim utilizar. A roupa de Ghillie, como vocês podem ver aqui, ó, já tem uma feita no meu inventário e ela pode ser conseguida aqui, feita na verdade, na mão. Ó. Couro, fibra e polímero. Toda a roupa que é feita com polímero e fibra é bem baratinha de fazer, é uma roupa bem tranquila de se fazer. E eu vou utilizar a roupa de Ghillie e o bug repelente. A domesticação é passiva e ele gosta de comer chifre de verme da morte, tá? Para matar o verme da morte, você pode matar aí no deserto. É tranquilo de matar o verme da morte. Já tem até vídeo para vocês aí, vou colocar na descrição ou no card o vídeo para vocês. E bom, equipar aqui a roupa completa de Ghillie. No último slot, chifre de verme da morte no último slot, como vocês podem ver aqui, ó. Tem 5 chifres, ele só come isso, tá? Ele não come nada além disso. Então, esse aqui é basicamente o único alimento que ele consegue comer para domesticar. Então, você só consegue domesticar ele utilizando o chifre de verme da morte. Eu recomendo que você pegue uns 3 ou 4 chifres para conseguir domesticar um mantis nível interessante. E vamos lá. Aqui eu tenho algumas celas, como eu disse para vocês, já craftadas, ó, que eu peguei no airdrop, muito fácil. Também tem algumas BPs que eu peguei. E o mantis pode ser encontrado em 2 locais diferentes. Ele pode ser encontrado no deserto, obviamente, e também em algumas cavernas. Se eu não me engano, em 2 das 3 cavernas. Aqui, ó, o deserto é gigantesco e nós temos 2 cavernas que é possível encontrar, que é a caverna catedral, que fica aqui, e a caverna aqui do meio do mapa, que se eu não me engano também tem mantis. A outra não tem, até onde eu me lembro a outra caverna não tem. Então vamos primeiramente para a caverna para me explicar algumas coisinhas para vocês. Acabei de encontrar um mantis aqui, ó, na caverna, e eu vim aqui explicar algumas coisinhas para vocês, o porquê é um pouco complicado domesticar um mantis dentro da caverna. Eu vou até descer aqui de paraquedas para ele não ver o tlacoléu. Vou ativar aqui o bug repelente. O bug repelente tem uma duração bem interessante, então não tem problema com isso. E vou descer por aqui, ó. Pelo fato que a domesticação é passiva, ele não pode ser atrapalhado, então ele não pode tomar nenhum dano, ele não pode te ver, porque senão a domesticação pode ser cancelada ou reduzida. Aqui na caverna, ó, se você vir aqui domesticar... Nossa, já domesticou com apenas um chifre. Nível quanto? Nem consegui ver. O outro aqui, ó, mijou. Então o que acontece? Eu vou tentar equipar aqui a cela para ele não morrer, calma aí. Ele não vai revidar? Ah, apareceu mais um. Meu Deus, de onde é você? Morreu. Eu vou tentar domesticar esse outro ali pra vocês verem. O mantis, ele não pode te ver. Caso ele te veja, ele não vai aceitar o alimento, como vocês viram agora há pouco. Outra coisa é, domesticação passiva, como eu disse, se ele tomar um golpe, se ele te ver, vai ser interrompida ou abaixar a domesticação. Eu vou ativar aqui o nome das criaturas só para me ver qual o nível dela. Ó, nível 45. Normalmente, criaturas domesticadas no passivo, ela tem que se movimentar para ficar com fome. Mas aqui é diferente. Então vem aqui, acho que foi. Calma que eu vou ver quantos por cento subiu. Vamos ver quantos por cento subiu aqui. Praticamente domesticado, como vocês podem ver.
Criaturas domesticadas no passivo, ela não tem nenhum símbolo para mostrar que está com fome ou não. Então o que você pode fazer? Você pode simplesmente ficar esperando e depois ir lá e aplicar a comida, ou você pode simplesmente ficar olhando a fome dele descer aqui, ó, na barrinha de informações. Você pode ficar olhando se a fome está descendo ou não. Quando a fome chegar mais ou menos em 300 de fome, você pode ir lá novamente e aplicar a domesticação passiva. Para domesticar passivamente, basta clicar no alimento, na barra de atalho, ou clicar na tela na direita, que ele automaticamente já alimenta a criatura. Aqui na caverna é um pouco complicado domesticar, porque ele pode ser facilmente interrompido, pode facilmente ser atacado por outra criatura e assim a domesticação ser encerrada. O único sinalizador que ele está com fome ou não é que quando você chega perto dele tem a mensagem. Se a mensagem estiver cinza, ele não está com fome. Se a mensagem estiver azul, ele está com fome. Mas isso você consegue ver apenas quando estiver próximo dele. Olha só, acabei de achar aqui alguns mantes no deserto, o que não é difícil de encontrar, e vou tentar domesticar um para vocês verem como é que é. Domesticar um mantis aqui fora do deserto também não é tão fácil assim, tá? Na caverna é um pouquinho chato e aqui também no deserto não é tão fácil. Por quê? O deserto é muito aberto, então pelo fato de ser muito aberto, você não tem muito local para correr ou para se esconder. Outro fator é que no deserto tem muitas criaturas e o mantis pode entrar em alguma briga, em algum conflito e descer a domesticação. O que eu recomendo que vocês façam é, sempre tente isolar o mantis de outras criaturas, isole ele o máximo possível, limpe a área para tentar domesticar, tá? Porque se ele for tentar brigar com outra criatura ou se ele te ver, não vai dar certo, tá? Então limpa a área, escolhe o mantis e vamos lá. Roupa de guilda está equipada, vou utilizar aqui o bug repelente, vou correr até ele a pé, clicar na tela e depois correr. Vamos tentar fazer isso para vocês verem aqui com tranquilidade. O bug repelente dura 10 minutos, então você pode fazer apenas uns 2, 3 aí, e já é tranquilo para você conseguir domesticar. Chifre de verme da morte no último slot. Clique na tela que é um pouco mais fácil de domesticar, tá? Então você vai clicar na tela ao invés de clicar no chifre ali, na barra de atalho. Então você vem aqui, clica na tela, a domesticação começou. Para quem não percebeu, o nomezinho ficou cinza. Então o nome cinza, ele não está com fome. Quando o nome ficar azul, aí sim ele está com fome. Como eu disse para vocês, a melhor dica que nós temos é sempre ficar olhando aqui na barrinha de informações, se ele está com fome ou não. Aí quando chegar mais ou menos 250 ou 300, você vai lá e alimenta ele novamente. Olha só, acabou de brigar ali, ó, e a domesticação foi completamente zerada. Como eu disse para vocês, sempre limpe a área, porque se ele brigar, a domesticação vai ser zerada, tá? E também tem a questão da efetividade que vai cair. Uma coisa que é interessante, que é importante falar para vocês, é que, olha só, mesmo que a domesticação foi zerada, ele está com fome. Então, provavelmente, eu vou conseguir alimentar ele umas 2 vezes seguidas, talvez. Como vocês sabem, domesticação passiva, sempre que você começa a domesticação, demora muito para ficar com fome. Já a segunda, a terceira vez que você for alimentar ele, fica tudo mais fácil. Olha, alimentei ele, o nomezinho ficou cinza, ó. Nomezinho cinza, vocês estão vendo? Nomezinho cinza. Ele me viu. Por que ele me viu? Eu demorei muito tempo ali olhando para ele, ó. Mas, contando que eu não ataque ele, a domesticação não vai abaixar. Então eu vou apenas fugir aqui para a domesticação não abaixar. Aparentemente ele já está com fome. Dá para ver aqui pela barrinha de informações de domesticações. Ele já está com fome, então eu vou tentar encostar perto dele para vocês verem. Como eu disse, o nomezinho cinza, ele não está com fome, o nomezinho azul, ele está com fome. Porém, você consegue ver isso só quando chega perto. Então, só quando eu chegar perto ali que eu vou conseguir ver se ele está com fome ou não. Mas dá para vocês verem pela barrinha de informações que a fome dele está bem baixa já. E olha só, nomezinho azul, pronto. Domesticação feita com sucesso. Só vai vir aqui equipar a cela agora. E o Mantis é bem interessante que ele consegue equipar várias armas manuais nele, tá? Picareta, o taco que nós temos aí, lança, espada, todas as armas manuais nós conseguimos equipar nele. Nós não conseguimos equipar nenhuma arma que seja arma aí que utilize outros itens, como lança-chamas, serra elétrica e tudo mais. Então ele só pega armas que é mais fácil utilizar. Ferramenta como espada, armas, tudo tranquilo de equipar nele. Foice também.
para testar qual arma ele consegue pegar ou não, é muito simples. Basta segurar na arma que o quadradinho vai ficar verde. Se o quadradinho ficar verde, ele consegue pegar a arma na mão. Caso não fique, não consegue. Até mesmo armas com skin você consegue equipar nele. Olha só, a minha lança tem skin. Eu vou equipar aqui no Mantis. Olha só. Então armas com skin você consegue equipar nele também, ó. E uma coisa bem da hora é que o melee do Mantis consegue escalar com o dano da arma. Então quanto maior o melee do Mantis, maior o dano da arma. Isso é muito bom para farmar, para fazer várias coisas. Então o Mantis ele pode tanto ser utilizado para combate, como ser utilizado para o farm. Vamos para a base agora para vocês verem como é que é o dano dele e quais são as habilidades dele. Inclusive o Mantis também farma aí fibra, tá? É um ótimo farmador de fibra, mesmo sem a foice ele farma muita fibra. E olha só, vamos aqui para vocês verem qual o dano que ele causa. Esse aqui é o dano que ele causa, ó, o dano padrão dele. Esse aqui é o dano do salto. E agora vamos testar aqui o dano da arma. Como eu vim dizendo para vocês, o dano da arma ele escala com o melee. Quer dizer que quanto mais melee, maior o dano da arma. Então olha só, dano da arma padrão. Vou upar aqui um pontinho de melee. O dano da arma já vai estar modificado. Você pode equipar várias armas, como eu disse para vocês, armas com skin ou sem skin. Basta segurar aqui na arma, se ficar azul, ele consegue equipar. Então, azul não, verde. Se ficar verde, você consegue equipar. Ele não pode equipar aí serra elétrica, também não pode equipar aí nessas chamas, apenas armas tranquilas. Inclusive, utilizando o taco aqui juntamente com o Mantis, você consegue causar muito topor em criaturas aí, tá? Quando você utiliza a arma no Mantis, a durabilidade da arma cai, obviamente. Então, se a arma tiver pouca durabilidade, ela vai quebrar rapidamente. Se ela tiver muita durabilidade, ela vai durar um pouco mais. Então, armas que têm pouca durabilidade, eu recomendo que vocês levem várias e várias armas no inventário para utilizar. Apesar que o Mantis tem 2 slots aqui, ó, ele tem 2 slots, você consegue usar apenas um slot. E ele já duplica para as duas mãos, como vocês perceberam. Então, equipo a arma em um slot, ele duplica aí para as duas mãos. O Mantis, ele é um ótimo farmador de fibra, como eu disse para vocês aqui, ó, farma fibra, muito interessante, farma aí bem tranquilo. Caso você equipe o machadinho, ele farma aí pedra, farma madeira, a picareta é a mesma coisa. Então, ele farma basicamente igualmente você. Então, ele farma igualmente a você. A diferença é que o Mantis aí, ele vai ter mais melee, caso você upe ele. Então, ele vai ser uma máquina de farm. Então, ele basicamente pode virar uma máquina de ataque ou uma máquina de farm tranquilamente. Para se locomover com o Mantis é tranquilo. Ele nadando é horrível, tá? É horrível ele nadando, ele praticamente não sai do lugar. E ele ataca muito rápido, o Mantis ataca muito rápido. Então essa criatura para combate aqui é excelentíssima. Só tem um probleminha, como eu disse para vocês, que é a durabilidade da arma, que a arma quebra rapidamente. Mas caso tenha uma arma aí com um pouco mais de durabilidade, ou caso você leve mais de uma arma, é tranquilíssimo para utilizar. O Mantis é uma criatura bem da hora, como eu disse para vocês. Para domesticar ela, pode domesticar tanto na caverna como fora da caverna. Isso é um pouquinho complicado porque ele é passivo, né? E damas passivas são sempre bem delicadas, bem chatinhas, como eu disse pra vocês. Mas é uma criatura simplesmente magnífica. Então esse era o vídeo, já ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.